Graças ao bondoso Deus, que bom que você está aí, paz seja contigo, que Deus ilumine o teu dia ainda mais, a tua vida, o teu ser. Marcos capítulo 11. Quando estava se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos e lhes recomendou: Ide ao povoado que está logo adiante de vós e, assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir por que fazeis isso, replicai: o Senhor precisa dele sem demora, o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua, amarrado em um portão, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram-se conforme Jesus os orientara, diante do que lhes permitiram seguir. E sendo assim, trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com os seus mantos e Jesus o montou. Então veja que até os bens, das pessoas são entregues a Jesus, para ele fazer bem o que ele quiser. Assim é com aqueles que servem a Deus. Aqueles homens que permitiram que fosse entregue o jumentinho a Jesus, eles ouviram da fama de Jesus, creram no Senhor e por isso falaram: pode levar, pois é para a obra do Senhor, é para a obra de Deus. Então, o que o homem tem não consiste no seu tesouro externo, mas no interno. E a sua entrega mental, física, corpórea, a sua pessoa é entregue a Jesus de Nazaré. Tudo quanto ele possui em sua vida íntima é para Deus. O seu ser, os seus pensamentos, a sua razão, o seu mover-se, o seu andar, o seu gerir, as suas posses, até a sua blusa, o seu calçado, tudo que ele possui é para servir a Jesus Cristo, E os que são do Senhor assim compreendem, assim o fazem. Então muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho. Tanto os que caminhavam diante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nos mais elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e, dirigindo-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os seus 12. Veja que eles compreenderam, que o Senhor vinha e falava: seja bendito o reino vindouro de nosso pai Davi. Então eles entenderam a presença de Jesus, a importância que ele é devido ao reino vindouro. Então, o que se tem, o que se possui, não importa para essa vida, mas então para se servir a Deus, para assim então servir a Deus para a vida vindoura. O teu ser, o teu corpo, nada é teu, tudo é dele. Do Senhor aos céus, a terra e tudo que há, todas as almas viventes. Então, o entregar-se ao Senhor. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: Nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Um tem a ver com o outro. Nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. Está falando da figueira. Mas é sobre o se alimentar dos frutos, Veja, os frutos do Espírito Santo é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, paz. Então são frutos do Espírito. O fruto do homem é o seu saber, o seu ensinar, o seu locomover-se, as suas ações. E logo depois ele vai para Jerusalém, veja, e expulsa os que ali estavam apenas comprando e vendendo.
Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Então, um tem a ver com o outro. Aquilo foi um ato profético que ele fez. Não que ele realmente amaldiçoou a árvore só porque não tinha comida nela. Já denotava o que ele iria fazer adiante. Então, para os que estão apenas comprando e vendendo, aqueles que apenas estão querendo possuir almas e não pregando a palavra verdadeiramente para o reino dos céus, aqueles que apenas estão querendo dinheiro, estão querendo reinar, estão fazendo da casa do Pai negócio. O que é a casa do Pai? É onde Deus habita. Então, a importância de viver com sinceridade, né? Ele coloca ali aquilo para que os frutos sejam realmente para permanecer na pessoa e ela viver em Cristo para todo sempre, né? Uma árvore que dá frutos no Espírito. Então, a árvore que dá frutos no Espírito é aquela que quando o Senhor vem procurar frutos, se é bondosa, misericordiosa, amável, gentil, encontra, traz frutos, né? Que alimentam a pessoa de Deus, que agrada a Deus, os pensamentos. Deus é mente, é espírito. Então Deus se agrada ao ver que aquela alma ficou frutuosa. Ela agora é uma recriadora dos frutos, né? Ela age de acordo com o Senhor ensina. Então ela frutificou com a palavra de Deus e de maneira alguma é arrancada, porque é o Senhor quem fez os serviços e a planta que o Pai plantou, ninguém arranca. E o Pai a plantou porque a ama. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. Olha, não é que Jesus está honrando tanto assim o templo físico, tá? Físico de religião. Não é isso. Mas é o sinal que ele está dizendo ali com aquilo. Aquilo é um ato profético. Quer dizer ainda mais o que está sendo feito. Sobre não usar a casa, o templo do Espírito, onde Deus habita, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas sim aqui, no corpo, né? Então, ele não queria que aquilo fosse feito para negócio, para ganhar lucro, para ter dinheiro, Não, mas com sinceridade. Ele não só queria, como ainda hoje ele quer. Então, assim, os que são de Cristo, ele o põe a fazer, né? Então ele muda isso no caminhar. A pessoa achava que era de um jeito, ia viver na vida de um jeito, e ele mudou. Que a vida de um cristão não está voltada a ganhar dinheiro. O corpo dele não é para viver essa vida em primeiro lugar. Antes viver para o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas aí sim o Senhor acrescenta tudo que é necessário. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutavam essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois temia o povo, haja visto que todo o povo estava maravilhado com seu saber e ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhes Jesus: Tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Então, ali a importância de pedir a Deus, mas sem ressentimentos, com o coração limpo. Por isso, orar. Isso é importante.
quando for falar com Deus, tendo perdoado outras pessoas. Senão Deus não vai ouvir, Ele não vai querer nem ouvir. Se tiver com o coração com briga, né? Com uma oração contra o próximo, com raiva de alguém, é uma importância, né? Ele está me ensinando isso aqui, estamos ouvindo, né? E na vida, no dia a dia, você percebe que com o coração limpo, até o Senhor quer se agrada com a tua presença. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém, e Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhes questionaram: com que autoridade ages, como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Jesus lhes replicou: eu também vos proporei uma questão. Respondei-me, eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará: então por qual razão não acreditastes nele? Por outro lado, declaramos dos seres humanos. Nesse caso, temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu: ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. Jesus chega, começa a fazer o que quer, falar o que quer na presença deles, né? E eles ficam incomodados. Assim o Senhor aparece também com pessoas, né? Cruzam o nosso caminho e falam o que querem, dizem e fazem, e você não entende, e falava em Jesus e profetizou e disse: o que essa pessoa está agindo assim? É um cuidado a se tomar, porque muitas vezes sim, é o Espírito Santo te chamando a atenção, te abordando, te orientando, te guiando, também através daquela ministração naquele momento. E vem cheio de autoridade, porque é Jesus de Nazaré. Pai, seja contigo, que o Senhor te abençoe e te acrescente ainda mais. Pelo nome do Senhor, amém.